irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer da nossa alegria, em primeiro lugar, de estarmos adorando, bendizendo o nome do Senhor. E eu quero fazer minhas as palavras do salmista quando ele diz, não é? No Salmo 92, que bom é estar na casa do Senhor e render graças ao seu nome, ó Altíssimo. Eu estou, talvez seja essa para mim, né? A não ser quando for escalado pelo meu pastor presidente para estar apresentando alguém aqui. Mas hoje, oficialmente, talvez seja a última vez que eu lhe apresento, porque de agora em diante eu serei apresentado em nome do Senhor Jesus. Mas esta noite, meus amados irmãos, nós temos a alegria de ter conosco para ser ministrado com a palavra que Deus já colocou em seu coração, o pastor desta igreja, porque no dia 10 todos vocês estarão sendo convidados. Dia 10 é um sábado, talvez nós teremos que botar todas as cadeiras no santuário, porque eu creio que será um número de pessoas muito grande, quando nós teremos o privilégio de termos naquele dia a bênção de Deus sobre a vida do pastor Naldo, que será o nosso presidente. E eu quero crer, pastor Naldo, que o Senhor talvez tenha mais longevidade do que os meus 25 anos, não é? Que você tenha 50, que você tenha 100, não é? Que Deus lhe dê, né, tanto longevidade de dias com saúde, mas que o seu ministério seja próspero, que seu ministério seja profícuo e muito duradouro. E para isso eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, porque nós vamos, pastor, e isso nós já estamos fazendo. Aliás, um dia em conversa com o amado, eu estava preocupado com o momento da igreja e o pastor foi quem me animou. A Igreja Batista Fonte da Vida é uma igreja de oração. A Igreja Batista Fonte da Vida é uma igreja missionária. A Igreja Fonte da Vida é uma igreja relevante. Essas foram as palavras que eu recebi do meu pastor. E naquele momento meu coração, não é que estava meio contristado, encheu de alegria. É assim que o pastor Naldo vê a igreja que ele vai tomar posse. É uma igreja relevante, é uma igreja de oração. Pastor Naldo, vem cá para frente, por favor. Está também a pastora Ilka. Pastora Ilka, eu tenho que botar sempre a senhora aqui mais perto, né? Fica aqui de Rundi Flávia, aqui, não é, intercedendo, pastora Ilka. Quem não conhece, pastora, vem cá, pastora, vem cá, por favor, não é, pastora? Cadê o Igor, meu neto querido? Cadê ele, o baterista? Vem cá, Igor, vem cá também, vem cá. Eu vou colocar logo aqui nessa oração. Cadê a minha filha, minha netinha? Olha lá, essa moça linda, é uma cara de... Olha o porte dela de crente, essa menina, é bem-aventurada. Essa família, não é? Nós amamos, temos essa afinidade. E nós vamos orar, meus irmãos, é com essa bênção que nós vamos sempre estar apresentando essa família ao Senhor. E eu quero dizer a vocês, assim como vocês, nesses 25 anos, e vai continuar ainda, não é, me amando e abençoando a minha vida, mas da mesma forma eu quero que vocês tenham o compromisso de amar esse pastor, de apresentá-los diante de Deus em oração, porque a bênção que Deus ordenar na vida dele é a bênção que a igreja
também será compartilhada com a mesma em nome do Senhor. Estenda as mãos para cá, estenda as mãos. Nós vamos fazer um ato profético, mais uma vez. É o presente de aniversário, na igreja dele eu tive na quarta-feira, e só fez esse ato profético. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, aqui está a tua igreja, e toda autoridade é conferida à tua igreja, e é com alegria que nós, nesta noite, a tua serva, presidente dessa igreja, já orou pelo aniversário do teu servo, mas mais uma vez nós estendemos as mãos sobre esta família, o pastor Naldo, a pastora Ilka, os seus filhos. E eu quero te pedir, meu Deus, que toda boa dádiva que vem do Pai das luzes, do Deus de toda consolação, seja ordenada agora, amém, igreja? Receba em nome do Senhor Jesus a bênção do enchimento com sabedoria, a bênção do enchimento com entendimento, a bênção com entendimento com unção dobrada do Espírito Santo, a bênção de prosperidade. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós concordamos agora em ministrar esta palavra de bênção. Ordena a bênção sem medida, em nome do Senhor Jesus. E agora fala por ele, a sua igreja, nesta noite, porque todos nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Pronto, família, podeis sentar. Não sei se o pastor quer dar. Graça e paz, meus amados irmãos. Para mim é sempre motivo de alegria estar na casa do Senhor, reunido com a igreja do Senhor, com os meus irmãos, e hoje não poderia ser diferente. Esta noite estarmos juntos na presença de Deus, alegres por estar na presença de Deus e alegres por estar na companhia dos irmãos aqui esta noite mais uma vez. Quero registrar meus agradecimentos pelas palavras de carinho, pelas mensagens que nós recebemos por ocasião do nosso aniversário. Muitos foram os cumprimentos dos irmãos, as ligações, e nós temos uma palavra de gratidão por tudo que os irmãos têm sido em nossas vidas. E digo isso, que desde o primeiro dia, na ocasião do aniversário que nós tivemos aqui no período do aniversário, que Igor, ao chegar em casa, e ali é o meu primogênito, ele chegou em casa e disse assim: Alessandra, mas eu me senti tão amado pela igreja, né? Então é uma palavra, os irmãos nos presenteiam quando ama aqueles que são nossos. Eu disse: por quê, meu filho? Ele disse: acolhimento, os irmãos me abraçaram, os irmãos me deram atenção, e não tem presente melhor do que isso para a vida da família pastoral, que é esse acolhimento. Nossa palavra de gratidão pelo amor, pelo carinho dos irmãos sobre as nossas vidas. E do nosso pastor, como eu tenho dito sempre, pastor Pereira, ele tem dito que nós iremos pastoreá-lo, e na condição que será nos imposta, nós poderíamos dizer que sim também, mas nós não abrimos mão de ser pastoreado por ele. Nós costumamos dizer que pastor precisa ter pastor para pastoreá-lo, e foi ele que Deus colocou sobre a minha vida para estar pastoreando. Então nós temos a certeza, e eu tenho sempre reafirmado isso, que nós também seremos pastoreados pelo pastor Pereira, porque se aqui estou hoje, porque foi dessa forma em toda a minha caminhada de vida, ainda
estando na Igreja Batista Jardim Primavera, nossa igreja co-irmã, nós estávamos sempre estando na mentoria dele, sempre buscando a mentoria dele, e é isso que Deus quer para as nossas vidas. De sorte que o Senhor vos abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor derrame sobre a vida de vocês toda sorte de bênçãos espirituais e materiais para a glória do nome dele, e que nós possamos seguir em frente e avante para continuar testemunhando do Evangelho de Cristo que está dentro de nós para toda esta geração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dito isso, eu quero convidá-los esta noite a refletir a palavra de Deus que está lá em Lucas capítulo 21, e nós iremos deixar a Bíblia aberta. Nós iremos ler durante a mensagem alguns versículos que lá está. Esta palavra, esta noite, está direcionada em cima desse texto e tantos outros textos que nós iremos fazer menção esta noite, em nome de Jesus. Mas quero dizer para os irmãos que a palavra que vem para as nossas vidas, aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações, é tudo aquilo que nós já vivemos aqui esta noite, Vilegaion. Tudo aquilo que as músicas trouxeram, as canções trouxeram. E eu, durante esses últimos dias, imaginando que iria pregar hoje aqui, estava um misto de sentimento em relação à ceia, um misto de sentimento em relação a isto que nós iremos falar. E hoje o Senhor nos confirma que era justamente isso que Ele queria que nós pudéssemos estar ministrando para as nossas vidas esta noite, que é sobre Ele em breve virá. O nosso Deus em breve virá buscar a sua igreja. Irmãos, Jesus está voltando. Ele em breve virá e nós iremos nos encontrar com Ele, para morar com Ele toda a eternidade. Eu dizia pela manhã que para onde está nos preparado um lugar para ter a vida eterna, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais preocupação, não vai ter mais boleto, não vai ter mais angústia, não vai ter mais nada. Lá no céu só vai ser alegria, aleluia. Ele virá em breve. E a sua palavra, lá em Tiago capítulo 5, 8, diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Não se afaste deste pensamento. Tenha certeza que é isso que está acontecendo. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz: regozijemo-nos e exultemos e demos-nos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Nós, como noiva do Senhor, precisamos estar preparados para nos encontrar com o nosso Deus. Ele em breve virá. Ele em breve virá. Maranata, em breve o nosso Senhor virá. Meus amados irmãos, neste texto que nós iremos passear por ele, alguns versículos, e você terá uma oportunidade de lê-lo de forma completa. Posteriormente, do versículo 6 ao 19, ele traz um sermão profético do próprio Jesus Cristo. E na verdade, esse tema da volta de Jesus, ele é muito frequente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, porque a cada 25 versículos na Bíblia, nós iremos encontrar falando sobre a volta de Jesus. Imagine como esse tema, ele é importante para a vida da igreja. A cada 25 versículos, nós iremos encontrar uma menção dizendo que Ele virá. E é isto que a igreja está esperando, é isso que nós estamos esperando, a volta de Jesus, para morarmos com Ele toda a eternidade.
Portanto, meus amados irmãos, a Bíblia, ela está recheada desses versículos nos convidando a refletir acerca disso. E no texto que nós escolhemos, nos seus primeiros versículos do capítulo 21, versículo 6 e o 7 diz: quanto a isto que vedes, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe então: mestre, quando pois sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Meus amados irmãos, nesses dois primeiros versículos, nós podemos ver duas perguntas muito importantes. A primeira pergunta que nós podemos ver nesses primeiros versículos é: quando Jesus voltará? Talvez este seja o grande questionamento da sociedade. Quando Jesus vai voltar? Eu poderia, nesta noite, arriscar que para muitas pessoas Jesus já voltou. Como, pastor? Quando elas desceram à sepultura. Para elas não tem mais uma outra forma de remissão, de mudança de vida. Ela tinha que fazer, ela estava ainda viva, e graças a Deus, muitos já dormiram no Senhor, aguardando o dia que Ele vai voltar para acordar e se encontrar com Ele, para ter a sua eternidade garantida nos céus, aleluia. Para muitas pessoas, Jesus já voltou com o fato da sua morte. Mas ainda aqueles aí fora que dizem: desde a época da minha avó, que eu ouço dizer que Jesus iria voltar. Tolos, porque não entendeu e não compreendeu a palavra de Deus. E não seremos nós, igreja do Senhor, que iremos ficar sem este entendimento. Muito pelo contrário, o quando para nós não importa. O que importa para nós é que Ele vai voltar. Não importa para as nossas vidas se hoje, amanhã, se daqui a uma semana, se daqui a um ano. Não importa se daqui a 10 anos, mas enquanto nós vivermos aqui nesta terra, nós iremos viver para a glória do nome dEle e confiando na volta dEle para morarmos com Ele a eternidade. Meus amados irmãos, após alguns acontecimentos, se dará a volta de Jesus. O termo mais usado para a volta de Jesus, especialmente por Paulo, mas também por Pedro, Tiago, João, é o termo grego parousia, que literalmente quer dizer presença de Deus. A volta do Senhor, a vinda do Senhor para a sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidades, diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Porém, nós precisamos, meus amados irmãos, lembrar que esse termo usado não é somente um termo exclusivo para a volta de Jesus, porque nos estudos vai nos mostrar que ele foram usado também para tantos outros momentos, até mesmo se referindo ao anticristo. Mas Epifania está falando totalmente, diretamente sobre o dia do Senhor, o dia que Ele voltará exclusivamente para a volta de Cristo Jesus, para buscar a sua igreja. Você almeja esse dia? Você almeja esse dia, meu irmão? Nós precisamos levantar a cada manhã, almejando esse dia, a volta de Jesus. Quantas são as pessoas que levantam pela manhã almejando tantas coisas? Quantas são as pessoas que projetam o ano que está já para vir, 2023, projeta tantas coisas, esperam tantas coisas, vivem movida em direção a tantas coisas. Mas nesta noite o Senhor quer nos conscientizar que nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus. Nós precisamos, como igreja, nos preparar para a volta de Jesus. E realmente,
A volta de Jesus será um acontecimento glorioso na face da terra. Alguns pensam que acontecimentos gloriosos, são tantos que têm acontecido, como um acontecimento que acontece em 4 anos, que são os Jogos da Seleção Brasileira. Como as pessoas estão motivadas, como as pessoas paralisam tudo para naquele momento assistir o jogo da seleção, e nada contra isso, até porque eu também o faço, porque eu sou brasileiro e torço pela minha seleção. Nada contra isso, mas o maior acontecimento do mundo, do universo, será a volta de Jesus. Nunca houve antes e nunca haverá depois um outro acontecimento que seja tão importante contra a volta de Jesus. Meus amados irmãos, por isso em Tito capítulo 2, versículo 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, aleluia, que nós possamos aguardar essa volta de Jesus como um grande acontecimento na nossa vida, aleluia. Meus amados irmãos, esse será um acontecimento extraordinário. Por isso que lá em 2 Timóteo também, capítulo 1, versículo 10, ele nos orienta e nos diz: e que agora se manifestou pelo aparecimento, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho, aleluia. Olha que coisa maravilhosa está prometida para a sua vida. Ele vai destruir a morte, não haverá mais morte, aleluia. Você vai viver para sempre. Segunda coisa que o texto vai dizer: a luz de Deus será eterna, não haverá momento de dificuldade. E nós poderíamos aqui pensar nesta luz como um momento de luta que vivemos ainda aqui nesta terra, ainda que estejamos firmados nele, na casa dele. A própria palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas aqui agora vai trazer uma reflexão sobre a luz que está para vir. E aí lá na frente vai dizer assim: ele vai trazer a imortalidade. Através de quê? Através do evangelho dele prometido pela sua palavra, aleluia. Você vai viver para sempre, você não irá experimentar mais a morte. Meus amados irmãos, por isso que a epifania de Jesus vai acontecer novamente. Sabe por quê? Simplesmente porque ele mesmo prometeu. Lá em João capítulo 14, versículo 3 diz: eu voltarei, aleluia. Isso não é coisa da Igreja Batista Fonte da Vida, isso não é coisa de uma denominação, isso não é coisa de pastor, isso não é coisa de crente, isso é coisa de Jesus, aleluia. Ele prometeu que voltaria. E a sua palavra diz que ele iria para nos preparar um lugar. Meus amados irmãos, nós estamos debaixo de uma promessa poderosa. Ele estava indo, mas ele não iria ficar lá, ele voltaria, e ele iria nos preparar o lugar. Por isso cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação final. Como disse Jesus, por amor aos escolhidos. Em Mateus capítulo 24, versículo 40 diz: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Por isso, meus amados irmãos, a igreja do Senhor vai ser arrebatada, aleluia, e morará com ele eternamente. Meus amados irmãos, nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos ser dirigidos por essa palavra, e nós precisamos andar sobre a égide desta palavra. E a palavra, ela ainda continua nos orientando, meus amados irmãos, já que em breve ele virá, qual deve ser o nosso comportamento diante de iminente volta de Jesus. E aqui que cabe a nossa reflexão esta noite. Se Jesus ele vai voltar, qual deve ser o comportamento de cada um de nós? Como é que tem que ser a nossa caminhada enquanto aguardamos a volta dele? Como é que tem que ser o nosso pensamento enquanto aguardamos a volta dele?
E é justamente dentro dessa perspectiva que eu quero convidar você esta noite a colocar na tábua do seu coração, para que você possa caminhar dessa forma de agora em diante, e se já caminha, permanecer caminhando, crendo que Ele está voltando e você vai andar verdadeiramente dessa forma. Por isso, você que está aguardando a volta de Jesus, você precisa ser dirigido não pelo medo, pelo contrário, você precisa ser dirigido pela esperança da palavra dele sobre a sua vida. Quem espera a volta de Jesus não é dirigido pelo medo, pelo contrário, é dirigido pela esperança. Meus amados irmãos, se tem um texto na Bíblia, um livro na Bíblia, melhor dizendo, que nós devemos querer ler, que nós devemos querer nos aprofundar, são as revelações de Apocalipse, porque lá vai tratar da volta de Jesus. Mas muitas das vezes nós temos medo de ler, por quê? Porque é muito figurativo. Lá vai falar dos olhos, das cabeças, dos dragões. Então tem muitas linguagens de figura lá e que nos assusta. E é por isso que eu quero dizer, se você espera a volta de Jesus, não fique com medo acerca disso. Pelo contrário, você tem que andar alegre. Salmo capítulo 26, versículo 3 diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, Senhor. Aleluia! Se traz medo essa vida, se traz medo a caminhada, se traz medo algo que aparece diante de nós, nós precisamos mandar o medo ir embora, porque a nossa confiança está no Senhor. Quem espera a volta de Jesus não anda com medo, pelo contrário, é confiante na palavra do Senhor. E aí vai cantar todos os dias, em todos os momentos: almejo um dia eu encontrar a eterna glória que prometida está, gozo e alegria, então será o meu viver. Não é isso? Posso então eu sentir já estar a porvir. Jesus virá mais outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E sabe por que ele vai vir? Por causa de você. Porque ele prometeu que viria. Ele viria por causa de você. Ele virá por causa de você. Talvez o seu sentimento diz assim: ele virá por causa do meu irmão que está aqui do lado, ele virá por causa do pastor, ele virá por causa do meu líder. Não, ele virá por causa de você, por causa de você. Creia nisso, irmãos. E se você pode dizer comigo esta noite, você diga comigo: ele virá por causa de mim, por causa de mim. Ele virá por causa de mim. Ele olha para cada um de nós de forma exclusiva, não é coletiva. Apesar de momentos ele ter projetos coletivos, mas ele também olha para você de forma individual, e ele voltará por causa de você. Então não tenha medo. Se você espera a volta de Jesus, não tenha medo. Segunda coisa, se você espera a volta de Jesus, não ande tomado pela ansiedade. Não se apresse. Descanse no Senhor. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. A cada manhã levante e apresente a Ele. A cada dia levante e apresente a Ele. Senhor, não tem um controle, apresente a Ele, que Ele tem um controle de todas as coisas. Senhor, eu não tenho como resolver. Ainda bem que você não tem como resolver, porque não é você que resolve a sua vida, é Deus que vai resolver todas as coisas na sua vida. Apresente a Ele. Não andeis ansiosos, aguarde tão somente a volta de Jesus. Quem estava esperando a volta de Jesus nunca age pela insanidade do desespero. Por isso que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz:
de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Aleluia! O Espírito Santo está dentro de você, fazendo você lembrar da boa palavra do Senhor na tua direção. Está lembrado lá atrás? Quando andávamos cansados e sobrecarregados, e nós ouvimos a palavra de salvação, e entregamos a nossa vida a Ele, entregamos todas as nossas cargas, todas as nossas lutas. Ele tomou tudo, não queira tomar de volta, deixe nas mãos dEle. Aleluia! Então não se desespere, pelo contrário, confie no Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós confiamos no Senhor, nós nos tornamos um cristão sábio, que não vive acuado pelo medo, que não vive acuado pelo desespero, que não vive acuado pela ansiedade. Pelo contrário, quando está passando por tudo isso, ele encontra neste tempo um tempo de oportunidade dado por Deus para ter uma grande vitória. Aleluia! Para testemunhar que grandes coisas fez o Senhor. E aqui, nesse tempo aqui do texto, que grande coisa irá fazer o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. A igreja do Senhor, que nós possamos ser, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 5, sejam sábios no procedimento, para que com os de fora aproveite ao máximo todas as oportunidades para testemunhar do amor de Cristo que está em cada um de nós. Diante, meus amados irmãos, da realidade da volta do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos viver dentro da normalidade de um comportamento sábio. Por isso, eu quero convidar você, diante da orientação da palavra de Deus para as nossas vidas esta noite, para que nós possamos andar com sabedoria diante de todas as circunstâncias. Sabe que o Senhor está nos convidando esta noite para, em todas as circunstâncias, nós possamos andar com sabedoria. Todas as circunstâncias. Por isso que o versículo 8 vai dizer: ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo. E aí o texto vai fazer uma advertência: não os sigam, não os sigam, porque muitos falsos profetas irão se levantar, e isso será como sinal da volta de Jesus também. Como nós estamos vivendo esses tempos também, quantas pessoas falando em nome de Deus, quantas pessoas criando doutrinas em nome de Deus, quantas pessoas direcionando em nome de Deus. Por isso nós precisamos, meus amados irmãos, nos atentar para o texto e compreender que nós precisamos andar com sabedoria nesse tempo, vivendo o evangelho genuíno de Cristo para as nossas vidas. Diante de todas as circunstâncias, nós precisamos verdadeiramente arraigar os nossos pés na palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados. Jesus está voltando e Ele quer encontrar sua lamparina acesa, cheia de óleo, cheia da palavra de Deus. Não sejam enganados, não vivam sobre enganos. Alerta a igreja, ande com sabedoria, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Segunda coisa, se nós estamos diante da iminência da volta de Jesus, nós precisamos compreender
que precisamos ter perseverança diante das calamidades. Perseverança, perseverar, 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 nós precisamos perseverar. Versículo 9 do texto sugerido em diante, ele diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas um fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantarão contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. O texto está dizendo, meus amados irmãos, que haverá guerra, tumultos, conflitos de todas sortes, nacionais, internacionais, epidemias, fome, desastres ecológicos, coisas espantosas e fenômenos no céu. E é por isso que ele está dizendo para você: nós precisamos, apesar de todas essas coisas, continuarmos firmes, crendo na promessa que nos foi imposta para as nossas vidas. E isso está nos convidando a perseverar. Saia daqui para viver esta semana, uma semana de perseverança, diante de qualquer fato que se apresente diante de você. Persevere, persevere, não desista, persevere. Persevere, porque grandes coisas fará o Senhor por vós. Persevere, porque Ele venceu a morte, a cruz não pôde detê-lo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Então persevere, igreja do Senhor. O chamado para as nossas vidas é perseverar. Jesus está voltando e nós precisamos continuar perseverando e anunciando as boas obras do Senhor com toda a verdade dos céus, para a glória do nome de Deus. Persevere, não desista, persevere. Jesus está voltando. Mas essa perseverança precisa ser com fidelidade a Deus, mesmo diante de tantas injustiças que nós vivemos nos dias atuais em toda a terra. É por isso que a palavra do Senhor, ela nos convida a crer nessa promessa que o Rei está voltando. E se nós estamos aguardando a volta do Rei, nós precisamos mantermos fiéis à sua palavra, independente das injustiças que possam acontecer. O versículo 12, o 13 e o 17 nos leva para isso. E diz assim: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade, aleluia, de dar testemunho. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, aleluia. Sabe por que eu amo a Bíblia? Porque a Bíblia nos adverte de tantas coisas que já aconteceram, mas ela também nos adverte de tantas coisas que poderão sobrevir sobre nós. E ela sempre, quando nos adverte sobre essas coisas, ela diz: permaneçam firmes, que eu sou o seu Deus. Eu estou contigo. Eu permanecerei com vocês, e vocês alcançarão a maior vitória prometida sobre a vida da igreja, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos compreender que o Evangelho não é uma apólice de seguro. O apólice de seguro, Luciano, o carro entra em um delito, você aciona ele, e o que é que acontece? O seguro paga. As pessoas hoje fazem até seguro de celular.
Você vai comprar um eletrônico, uma TV, um rádio. Um rádio não, né? Não usa mais rádio não. Agora é home theater, né? Agora é diferente o negócio. As caixas, né? Tá eu lá pensando em rádio ainda, Samuel. Aí o vendedor diz assim: você quer um seguro estendido? Quem já ouviu isso falar? Eu grito logo, eu não. Mas vai subir somente uma parcelinha pouca. É seguro para tudo. É seguro de casa, é seguro de carro, é seguro de vida, é seguro dos elétricos que a gente vamos comprar, é seguro para todas as coisas. Mas o Evangelho de Cristo, enquanto vivemos aqui nessa terra, nós não podemos compreender que seja uma apólice de seguro, não. Existe uma promessa segura para as nossas vidas, que é de eternidade, e é nela que nós precisamos nos abraçar, porque se fosse uma apólice de seguro, não teria acontecido o que aconteceu com Estevão, para a conversão de Paulo. Não teria acontecido o que aconteceu com Paulo, para testemunho nosso. Não teria acontecido com tantas pessoas que você conhece, para a edificação das nossas vidas. E poderá acontecer conosco, para testemunhar da glória do Senhor, que está em nós e no meio de nós. Por isso, meus amados irmãos, por isso nós podemos compreender o que o texto diz, que nós precisamos andar em fidelidade, ainda que em injustiça. Fidelidade para quê? Para testemunhar, aleluia, que o Evangelho de Deus está dentro de nós, e nós não somos conduzidos pelaquilo que Ele faz, mas pelaquilo que Ele é. Nosso Deus mudou o nosso viver. Aqui é cheio de eis isso, eis aquilo outro. Nós somos eis para nos tornarmos chamados filhos de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, povo adquirido do Senhor. E é por isso que prisões, perseguições, ódios por todos os lados, por causa do nome de Cristo. E para que isso? O próprio texto vai dizer: para que nós possamos dar testemunhos sobre a iminente volta de Jesus. Você é chamado para dar testemunho. Dê testemunho que Ele está voltando. Dê testemunho que o Rei está voltando. Dê testemunho. Meus amados, dê testemunho. Nós somos chamados para dar testemunho. Isso vos acontecerá, diz o versículo 13, para que vocês deem testemunho que existe um Deus poderoso. Por isso nós precisamos continuar na dependência de Deus diante das armadilhas da vida. Versículo 14 vai nos dizer: mas convençam-se de uma vez de que não deve preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhe darei palavra de sabedoria. O 17 diz: porque eu vos darei boca de sabedoria, a quem nenhum dos vossos adversários poderá resistir, nem contradizer, até pelos pais, irmãos e parentes e amigos
sereis entregues e matarão algum de vós. Que esse finalzinho aqui nós não encontremos isso, mas é a orientação da Bíblia. Muitos já experimentaram isso, mas permaneceram na dependência do Senhor. O Senhor nos convida esta noite a dependermos dEle. O Senhor te convida esta noite a depender dEle. Por isso, meus amados irmãos, eu caminho para finalizar, te convidando a perseverar e ter foco diante das pressões deste mundo. Mantenha o seu foco na cruz, mas não na cruz com Jesus lá no Gólgota, mas na cruz vazia, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão vida. Persevere, que a vida de Deus se encontrará em você, porque Deus está conosco. Deus está com a sua igreja. Deus está com o seu povo. Nós não podemos nos apegar a este mundo, porque para ganhar Jesus, você precisa perder coisas, perder posições, perder pessoas, status, perder tantas coisas. Mas o que é mais importante para nós? Ganhar Cristo. Que Cristo habite em nós. Que Cristo habite na sua igreja. Que Cristo habite no seu povo. A minha pergunta é: você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Que esta noite nós possamos nos aproximar mais dele, para quando a trombeta tocar, nós possamos subir para encontrarmos com ele na sua glória e irmos morar com ele toda a eternidade. Por isso, o versículo 36 do capítulo 21 de Lucas diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Amós capítulo 4, versículo 12 diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Aleluia. Por isso, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 diz: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração. Que nós, como povo de Deus, possamos estar preparados e vigilantes o tempo todo em oração, porque o versículo 19 do 21 diz: perseverando é que vocês obterão a vitória. Só nos basta dizer, como Paulo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fiquemos de pé nesta hora, e nós podemos cantar uma canção que reflita isso. Eu queria convidar o ministério de louvor para nós cantarmos, finalizarmos esta noite louvando ao Senhor pela volta dele, glorificando o nome dele, porque ele nos prometeu e ele voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Não sei se hoje tem alguém aqui que nos visita, que quer dizer esta noite: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Alguém aqui esta noite que nos visita, talvez você que está assistindo esta mensagem nesta hora, o Senhor está falando com a sua vida, e você, aí aonde você está, você pode entregar a sua vida para Jesus
nesta hora e dizer: Jesus, faz parte da minha vida, eu renuncio à minha vontade e entrego a minha vida para Ti. Se você fez isso nesta hora, procure depois a igreja, porque nós queremos orar por você em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abaixa a sua cabeça e ore ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, nesta hora eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua volta, e é por isso que eu quero celebrar esta noite, finalizando este culto, crendo que o Senhor está voltando para me buscar. Aleluia! Aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Jesus está voltando e Ele voltará para buscar a sua igreja, para morar com Ele toda a eternidade. Ele voltará para buscar a mim e a você, meus amados irmãos. Ele voltará para buscar tantos outros que irão ainda se render aos pés dele, por instrumentalidade de nossas vidas, pelo testemunho que nós iremos dar e pela proclamação da palavra que nós iremos fazer para a glória do nome do Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos prometeu voltar para nos buscar. O Senhor subiu e não nos deixou órfãos, pelo contrário, enviou teu Espírito Santo, mas nos fez uma promessa que iria para nos preparar um lugar, e nós aguardamos-nos, ó Deus, para ir morar contigo toda a eternidade. Portanto, a nossa oração nesta hora é para que o Senhor nos ajude a perseverar com fidelidade, Senhor, que o Senhor nos ajude a perseverar, ó Deus, crendo nas tuas promessas, que o Senhor nos ajude a perseverar diante de tantas tribulações a enfrentar aqui nesta terra, que nunca falte a vida da sua igreja confiança na tua palavra, Senhor. Firma os nossos
tua palavra, para enquanto vivermos aqui nesta terra, nós possamos vivê-la testemunhando do teu agir em nós e proclamando os teus feitos em nossas vidas e a tua promessa, ó Deus, de nos levar para morar contigo toda a eternidade. Nos faz fiéis à tua palavra, nos faz obedientes à tua palavra, para que na tua volta o Senhor encontre as nossas lamparinas cheias de azeite, acesas, para ir morar contigo toda a eternidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, ó Pai, porque sem ti nada podemos fazer, mas contigo, a tua palavra já diz, nós podemos todas as coisas, e esta é a tua vontade para a vida da tua igreja, e é sobre esta vontade que nós nos curvamos nesta noite e declaramos: tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor, somente a ti nós adoramos e entregamos a nossa vida, a nossa trajetória e a nossa confiança tão somente ao Senhor. Por isso dizemos e continuaremos a dizer, enquanto vivermos aqui: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Nós iremos proclamar a tua volta até que o Senhor venha. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Dai-nos uma noite na tua presença. Dai-nos uma semana abençoada. Dai-nos uma semana de alegria. Dai-nos uma semana de intimidade com o Senhor. Dai-nos uma semana de experiência contigo, ó Deus. Que esta semana seja uma semana sobrenatural. E as evidências do teu evangelho em nós e através de nós possa ser fincada nesta geração para a glória do teu nome. Livra-nos dos homens sanguinários e roubador no meio do caminho. Livra-nos de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Queremos convidar o nosso pastor Pereira para implantar a bênção apostólica sobre as nossas vidas, nos despedindo nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, e que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor aqui e a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo. E a igreja aqui diz amém e graças a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aplauda, glorifique, exalte, bendiga o nome dele, porque dele e para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele eternamente. Amém.